Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje iniciaremos uma série de catequeses sobre a Carta Apostólica Patris Corde, do Papa Francisco, por ocasião dos 150 anos da pronunciação, através de Beato Pio IX, de São José como patrono, padroeiro da nossa Igreja Universal. Antes, porém, façamos uma oração pedindo a intercessão desse nosso Pai, São José, para que tudo ocorra segundo a vontade sua, que nada mais é que a vontade do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, como relatei, faremos a partir de hoje e nos sábados subsequentes uma série de uma introdução e uma série de vídeos sobre a Carta Apostólica Patris Corde. Uma carta apostólica, ela não tem uma força magisterial, digamos assim, não é uma obrigatoriedade, a sua não é uma verdade revelada, digamos assim. Digamos que o Papa então escreveu de coração para coração. Foi através desse gesto, meditado, segundo ele, nesse princípio dessa carta, desses dias de pandemia, nisso que estamos vivendo agora, e aprouve-lhe, achou por bem, dar esse presente à Igreja, né? A toda a Igreja Universal, que é a Igreja Católica. Essa série ela vai ser bem tranquila, bem resumida, não vai ser uma coisa muito abrangente. Não vamos aqui meditar ou discernir todos os pormenores da carta, não é? E isso também é proposital. A mim me parece interessante que você fique com essa certa curiosidade, não é? De ir no relato depois na íntegra e lê-lo. E você pode baixar essa carta apostólica do site do Vaticano, em PDF, se preferir, totalmente grátis, não paga nada. Então cabe apenas a você ter essa curiosidade, como eu falei, né? E esse bom gesto. Vá lá, conheça os documentos da nossa igreja. Há tanta coisa maravilhosa, algumas delas citarei aqui durante essas nossas catequeses, mas vá lá, tenha um pouco de curiosidade. Lá no site do Vaticano está em língua portuguesa e em mais línguas, e você pode consultar tudo de gratuito, tanto catecismo, né, direito canônico, tudo está lá para que possamos ir aprofundando a nossa fé, né? A modo de introdução, trouxe aqui, isso não está lá, sobre a paternidade humana como símbolo do verdadeiro homem. O texto, então, geralmente um texto da igreja, ela se transmite pelas palavras que se começa o texto, é o nome que se dá ao próprio texto. Aqui, Patris Corde significa com o coração de pai. Com o coração de pai, assim José amou a Jesus, designado nos 4 evangelhos como o filho de José. Assim, ao completar-se 150 anos da sua declaração como padroeiro da Igreja Católica, feita pelo Beato Pio IX no dia 8 de dezembro de 1870, dia da Imaculada Conceição, gostaria de deixar a boca, como diz Jesus, falar da abundância do coração. Aqui palavras de Papa Francisco. São José lembra-nos que todos aqueles que estão aparentemente escondidos ou em segundo plano têm um protagonismo sem paralelo na história da salvação. A todos eles dirijo uma palavra de reconhecimento e gratidão. Aqui o Papa já introduz um pouco o que serão as catequeses, ou o que é essa carta apostólica dentro da figura de José.
José é aquela figura do pai que soube acolher com carinho, com ternura ao seu filho, ao filho que lhe foi dado de presente. Um filho sempre é um presente que nos é dado por Deus. E nós, eu particularmente como pai, a gente vê que essa missão ela é uma missão que, como diz aqui a carta apostólica, muitas vezes é escondida, não é? O pai fica sempre em segundo plano. Aqui no caso de José, então, isso é muito mais nítido, não é? Ele soube dar lugar àquele a quem lhe foi confiado. Primeiro ao filho e também à mãe, a Maria. Então José foi aquele que, de maneira escondida, tirou o seu protagonismo, né, para, digamos assim, aparecer diante dessa história. Tanto é que, se a gente for ler os evangelhos, Mateus e Lucas é o que mais trata da figura de José, mas José não fala nenhuma palavra durante esses escritos. Não aparenta José, aparenta o relato sobre. E José em sonho recebeu, e José intermediado foi relatando tudo o que aconteceu-lhe, mas ele próprio não se diz uma palavra. Então José é esse homem do carinho, esse homem da atenção, esse homem que soube dar o protagonismo a quem lhe propunha, né? Dar o protagonismo a Jesus. Dele é a glória, dele é a salvação. Então, para que entendamos a figura de José, que depois vamos relatar mais durante os próximos encontros, entender que para a figura de José ter o seu valor como tem, ele está sempre agregado a Jesus, como pai putativo de Jesus, pai adotivo, e a Maria. Por isso que a igreja, quando proclama esse ano josefino, esse ano dedicado à figura de São José, o fez no dia 8 de dezembro de 2020. O Papa Francisco, no dia 8 de dezembro, aos 150 anos da proclamação de Pio IX, então decidiu dar essa ênfase de novo à figura de São José. E 8 de dezembro, como disse, dia da Imaculada Conceição. Por que então não fez dia 19, dia 19 de março, dia de São José? Por esse motivo que estou tentando aclarar. José, ele sempre foi e deve ser relacionado sempre à família, à Sagrada Família, sempre à sombra de Maria, sempre à sombra de Jesus. Digamos também que por essa humildade, por essa entrega, José, considerado homem justo, porque sempre dedicou sua vida à lei e sempre dedicou sua vida ao serviço de Deus. Quando José teve medo de enfrentar talvez problemas relacionados à lei, não duvidou de sua esposa, duvidou talvez de si mesmo. Serei eu digno dessa entrega? Serei eu digno também dessa missão? Acho que não. Então, decidiu naquele momento talvez deixar aquela missão porque não se sentia digno e não por outro motivo. Mas vamos também falar sobre isso mais adiante. José é o homem que dá, digamos assim, dentro da história da salvação, um papel primordial. É dele que, diz também Papa Francisco, seria como a passagem, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. José seria, então, assim, um dos últimos patriarcas, digamos assim, do Antigo Testamento. É através de José que se dá a passagem. Porque foi necessário também a presença de José na história da salvação, porque ele deu a descendência, passou a descendência davídica a Jesus. Entender um pouco disso, apesar de não ser como é uma catequese, podemos até abranger um pouquinho a história de Israel. Para entender a história de Israel, temos que ver que existe a palavra família, da família nasce a palavra clã, da clã vem também a tribo, e aí vem todo a nação, tudo está interligado. Primeiro há um patriarca que vai passando a sua descendência, consanguínea ou não, tá? Dentro da história, e José foi esse elo de ligação, então. Maria, que se encarnou por obra do Espírito Santo,
Aprouve-lhe a Deus que José fosse essa ligação entre o que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o Papa, nessa primeira introdução, diz também sobre essas pessoas que estão em segundo plano mediante a tão temida pandemia que estamos ainda enfrentando. Quem são essas pessoas que vivem em segundo plano, mas têm um protagonismo imenso dentro da própria história da salvação de todos nós? Porque nós não nos salvamos sós. Já dizia Agostinho, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Então ele menciona os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, enfermeiras, profissionais da limpeza, curadores, profissionais que trabalham com todas as áreas dessa necessária doação de si, né? Doações anônimas, doações singelas. Cita também o papel profundo que tem o pai e a mãe na educação de seus filhos. Também cita os professores como pais também de seus alunos, não é? Eu, como tenho muitos alunos, sempre os digo, né? Até para puxar a orelha, vocês aqui são meus filhos. É meu papel aqui chamar-lhes a atenção quando eu vejo que vocês estão, por algum motivo, perdendo-se daquilo que é o nosso compromisso de estudo. Porque eu também me sinto pai, né? E o pai é aquele que chama a atenção quando é devido, mas sempre focado por um carinho, focado para o que é o bem, né? Focado para... E o bem, geralmente, muitas vezes, a pessoa que não entende. Então, o pai é aquele que sabe guiar. E a felicidade do pai é ver o filho bem formado. E qual é a felicidade do pai? Quizás se perguntássemos hoje à sociedade, né, o que você quer para o seu filho? Creio que a grande maioria, se não todos, diriam, quero que o meu filho seja de fato feliz. E o que é ser feliz? O que é o filho feliz? Muitos poderão dizer, não, meu filho feliz é ter aquilo que eu não tive, é conseguir talvez coisas que eu não consegui. Então faço, como diz o ditado, né, das tripas coração, para tentar fazer com que o meu filho tenha aquilo que talvez eu não tivesse tido a oportunidade de ter. Não é quizás tão equivocada essa angústia ou esse querer do pai, mas ela não é totalmente certa, porque o que eu quero para o meu filho, a felicidade que eu quero para os meus filhos, é que eles herdem o reino de Deus, que eles consigam chegar a uma vida plena de santidade. E essa vida plena de santidade, essa vida plena de fato, só se dá através de Cristo. José, então, pode ser e é-nos, principalmente nesse ano dedicado a ele, um ano josefino, é essa figura que me ajuda como pai a saber qual é o melhor caminho para chegar a Cristo. Qual é o melhor caminho, o que devo fazer com o apoio da Santíssima Virgem Maria para bem caminhar. Então, se eu quero o meu filho feliz, é porque eu quero santo, né? Não é que eu quero que ele tenha muitas coisas ou que ele conquiste muitas coisas aqui no mundo. Isso é uma pseudo-felicidade. A felicidade, de fato, está em levá-los a Cristo. Assim, meus filhos carnais, assim também meus filhos dentro da minha profissão como professor, e assim também espero que nós, irmãos e irmãs, tenhamos essa ciência e essa sabedoria de, como José o fez, sabermos levar a todos nós a esse caminho de santidade. Santidade que será o tema que nós vamos terminar essas catequeses. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.